pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Frights. Dessa vez vamos iniciar o sexto livro, Blackbird. Como vocês sabem, mesmo esquema, 3 histórias independentes mais um pedaço do epílogo do Stitch Fake. Lembrando que eu já trouxe a primeira parte desse epílogo lá aqui no meu canal, né? Tá bem legal, então se quiserem dar uma conferida, vamos nessa, né? Mas enfim, vamos falar sobre a história que dá nome ao livro, né? Blackbird, Pássaro Preto. Nosso protagonista é Noel Markham, né, um universitário na casa dos 19, 20 anos. E basicamente ele é estudante de cinema junto com seu amigo Sam O'Neill. E eles estão lá, né, debatendo sobre filmes de horror e o fator pavor, né? Porque o Noel quer bem sangrento mesmo um filme, né, de um trabalho que eles vão fazer. Só que o Sam diz que não precisam muito disso, né? Basicamente os dois estão sem ideia do que fazer. E o Noel tá meio distraído com uma garota chamada Darla Stewart, né? Porque ela tem alguns volumes, por assim dizer, né? Já nós temos uma descrição do Sam, que é um garoto muito alto e por causa disso ele sempre foi zoado quando era mais novo. E por causa das pernas tão imensas, ele é bem atrapalhado e não conseguiu meio que transformar isso em algo útil, como basquete. E aí o Noel ele tem uma ideia, né, que é basicamente escrever uma história sobre um animatronic assustador criado por eles, inspirado na Freddy Fazbear Pizza. E aí, né, ele diz, beleza, Sam, agora me diga que animatronic nós vamos usar, pois você é o gênio. Na verdade, o Sam não era gênio, né, ele só era um aluno dedicado e tal, mas pessoas mais relaxadas como o Noel podiam pensar isso, né, que ele era alguém mega crânio. Mas o Sam sugere que tá um pássaro, né, não uma galinha, óbvio, mas que tá um ganso. O Noel recusa a ideia, pois ele tem más lembranças de uma vez quando foi atacado por um ganso quando estava andando de bike, né? E aí, uma garota chamada Amber, que é amiga da Darla, né? Chama a atenção deles e tal, dizendo: ah, vocês ganharam o prêmio de ovo podre, são a última dupla a sair da sala. Só que aí ele diz: não, olha, estamos guardando o melhor pro final. Ele levanta as mãos numa pose da vitória, né? Ela diz que ele é um idiota. Mas enfim, o Sam começa a citar, né, um poema do Edgar Allan Poe, autor que já foi mencionado nessa antologia algumas vezes, né, por exemplo, em Count the Ways. E basicamente ele está falando sobre o poema do Raven, só que ele não está pensando no animatronic como um Raven, pois seria clichê. Também não está pensando num corvo, perdão. Que tal um pássaro preto, né, no caso, uma mérula? E basicamente o Noel fala que uma vez um pássaro preto já ficou encarando ele, meio assim quando ele estava tentando gasear a aula, e ele resolveu ir para aula porque ele se sentiu mal, né? Então basicamente essa é a premissa que os dois vão usar no filme de terror deles. Um animatronic chamado Blackbird vai fazer você confessar seus segredos mais profundos, então irá te punir pelos seus pecados. Ele nunca te deixa fora de perigo e ele nunca te deixa descansar. E aí eles vão fazer, né, o Blackbird seguir algum pobre coitado até a morte. E aí beleza, eles decidem que papéis eles vão interpretar no filme, né? O Noel ele não queria interpretar o Blackbird, então esse papel fica pro Sam. Enquanto o Noel vai ser o pobre coitado que é assustado até a morte. Eles vão numa pizzaria, né, discutir as ideias e tal, quando a Amber chega e meio fica dando em cima do Noel, né. O Sam percebe que ela faz o tipo dele, porque, poxa, ela é uma garota que faz geral rir e tal, é bem divertida, é bem sociável, que nem o Noel. Já o Sam, ele prefere, todas as garotas que ele saiu são sérias, bem altas e tal, então ele acha que a Amber e o Noel formam um par perfeito, basicamente. Nós também vemos algumas diferenças entre os dois, né? Pois o Sam ainda mora com os pais. Na verdade, os pais meio que reformaram o porão da casa para ser como se fosse um apartamentozinho com um espaço bacana para o Sam fazer as coisas da faculdade, morar, essas coisas. E é até mais tranquilo, pois ele não ia aguentar ele não é muito de festinha, de ficar bebendo, essas coisas no campus, né? A casa também é só 3 quilômetros da faculdade, então tá tranquilo. E na volta ele gosta de passar por alguns trilhos ferroviários, então de boas. E aí ele fica encarregado de montar o figurino do Blackbird, né? O pai dele
é um comerciante, consegue achar várias coisas raras, né? Ele traz um monte de caixa de penas pretas para ajudar. A mãe também vai dar umas dicas de costura para o filho, ajuda ele. E basicamente o Sam, ele fica costurando as penas num tecido lá, que ele vai prender o tecido como se fosse num terno, né? E ele faz como se fosse tudo um arbusto mesmo. E inclusive eu vou mostrar mais ou menos como seria o Blackbird, que é esse bicho aqui atrás de mim. Mas enfim, né? E aí, quando tá, ele passa o dia todo montando o figurino, né? E aí de noite o Noel liga pra ele, falando que a Amber tinha chamado ele pra sair e tal. E é ok. Eles combinam de irem no dia seguinte, que vai ser um sábado, para o estúdio de filmagem, pois foi o único dia que eles conseguiram reservar. O Noel não queria ir, porque era um sábado, ele queria ficar com o pessoal da fraternidade, mas, poxa, era o único dia que eles conseguiram reservar, então ele tem que ir. E aí o Sam, ele vai provar, né, o figurino, o traje, e a sensação é perturbadora, ele fica com vontade de arrancar fora, é tão realista, e ele não sente mais que ele é o Sam, ele sente que ele tá vendo o Blackbird mesmo. Mas ele lamenta que o personagem do Noel, né, que é o Floyd, vai ter que ser atormentado por esse bicho. E agora realmente só faltava um pouquinho de sangue. Mas enfim, chega o sábado, eles vão pro estúdio de gravação e tal, eles decidem filmar só em um set só, que vai ser um quarto. E quando eles estão montando todo o cenário e tal, o Sam diz que é um filme sobre quando você vai lavar a sua roupa suja e o que acontece quando você faz isso, né? É uma metáfora, no caso. E as meias sujas vão ser uma narrativa visual para isso. E aí, né, o Noel entra na brincadeira e pergunta quais segredos o Blackbird ia arrancar do Sam. Ele diz, não tenho nada para confessar não. E você? Ele, olha, tem uma coisa de que eu não me orgulho. Eu tinha 12 anos, eu estava no fundamental. Basicamente, eu era um bully, um valentão. Eu ficava provocando uma garota que era bem estranha, bem gordinha, se vestia estranho. E aí, eu dei o apelido dela de Segunda Mão, SM. E acabou pegando, né? Uma vez ela foi com uma calça lá bem larga e a gente jogou água nela. Outra vez ela ficava usando os óculos, a gente colocou uma toupeira morta no armário dela. Eu até joguei rebarbas nela uma vez, porque o cabelo era bem grudento. Eu queria ver se ia grudar nela ou na amiga que tem cabelo crespo. Basicamente acabou grudando mais na amiga do que nela. E gente, pra quem não sabe o que é rebarba, é como se fosse aquele pozinho de metal, sabe? Quando você termina de serrar alguma coisa. E aí, o nome da garota é Christine Wilber. E tem um trocadilho em inglês, porque o Wilber é bem parecido com Burst, que é rebarbas. Por isso que o Noel fica fazendo piada com isso e tal, mas o Sam não acha nada disso engraçado. E o Noel percebe, o Sam sofreu bullying quando ele era mais novo, por causa da altura e tal. E aí o Sam diz, quer saber, nós já terminamos por hoje. Ele, vamos ensaiar as falas dele. Você é o único que tem falas, cara. E você me disse que decorou, não foi ele? Sim, eu decorei, então a gente acabou por hoje. Tchau, te vejo amanhã. Dá pra ver que o Sam tava chateado e tal. E aí o Noel volta pra fraternidade, o pessoal tava lá comemorando e tal. Ele tá indo pro quarto quando ele encontra, né, com um atleta chamado Ian. E ele vivia dizendo, meu corpo é um templo, vejam. E ele fica desfilando de samba-canção pela fraternidade, é isso, basicamente. Mas o Ian, ele tá com alguns problemas pra dormir e tal, o pessoal tá com som alto, também não tá ajudando. Já o Noel diz que ele consegue dormir com praticamente qualquer coisa e tal, então, tranquilo. No dia seguinte, ao meio-dia, o Noel volta pro estúdio, né, e fica lá esperando o Sam. Só que nada. E então, quando dá 2h30 da tarde, a Amber chega correndo, dizendo, ai meu Deus, cara, você tem notícias do Sam? Ele, não, por quê? Ela, olha, seguinte, pode ter sido que o Sam tenha sido atingido por um trem. Ele, como? Basicamente, o pessoal encontrou penas para todos os lados dos trilhos, por cerca de 2 quilômetros, por toda parte. E o Sam está desaparecido. Porque eles meio que tinham dito, é o seguinte, nosso filme vai ter a ver com um pássaro e tal. E aí, basicamente, o Sam provavelmente estava com a fantasia, né? Tava andando pelos trilhos e foi acertado por um trem. E ele sumiu, ninguém encontrou ele. O Noel vai correndo até a cena de crime, né? Ele encontra com o Paul e a Molly O'Neill, que são os pais do Sam e tal. E pela forma como as penas estão espalhadas, né, a polícia acha que o Sam foi pego de raspão, mas ainda não encontraram ele.
E o Noah nota, né, uma poça de sangue no chão e ele lembra do que ele falou lá pro Sam, que o filme precisava ser sangrento. Enfim, um monte de grupos de busca são montados, o Noah até faz parte de um deles, mas ninguém encontra o Sam. E o Noah volta, né, pro campo se sentindo culpado, pois se de alguma forma ele provocou tanto o Sam que ele ficou descuidado e foi atingido pelo trem, né? Mas enfim, um garoto lá no campo está jogando frisbee e tal, ele é conhecido do Noah, da fraternidade, o Noah vai jogar o frisbee de volta, só que ele nota uma forma grande e preta na borda das árvores. Ele vai até lá, né? E não encontra nada. Então, né, ele tá com fome, ele vai até a cafeteria, coisa que ele não costuma fazer, e encontra com a Amber lá, né? Ela diz, ah, você é um clone do Noah, porque eu nunca te vi aqui. Ele entra na brincadeira e tal. E aí ele pensa, puxa, eu devia ter ligado pra ela, né? Ela, seria legal. E ele percebe que ele falou isso em voz alta. E aí, né, ela vai se desculpando e tal, pois a forma como ela deu a notícia pra o Noah, pois eles deviam ser bem próximos e tal. Basicamente eles ficam elogiando um ao outro, só que de repente o Noah fala que ele tem que ir embora e tal. Ele sai da cafeteria, nota que não tinha nada pra ver ali, mas ele jurava que tinha visto alguma coisa grande e preta esvoaçando na esquina do corredor, e um som de penas molhadas arrastando pelo chão. Mas enfim, né, o Noah ele decide que ele tinha que relaxar e tal. Mas no caminho de volta à casa da fraternidade, ele viu que tinha alguma coisa seguindo ele pelo menos umas 4 vezes. E nessas 4 vezes ele também escutou o som de penas. Basicamente, o Noah no começo ele não é um cara muito de fraternidade, mas o pai e o avô foram de uma e ele tinha que entrar também para continuar o lance da família. Mas ele se dava bem com o pessoal. No começo do ano ele até ganhou um sorteio para ficar com o melhor quarto de solteiro da casa. Então, bem tranquilo. Só que aí, né, ele se recusou a pendurar as letras da fraternidade no quarto, então ganhou o apelido de Noah. Mas, enfim. Ele se questiona que, será que era o Sam que estava perseguindo ele? Mas por que o Sam estaria perseguindo ele, né? Mas aí ele lembra, o Blackbird tortura aqueles com segredos obscuros. Basicamente o Blackbird estava brincando com o Noah como um bully brincava com sua vítima. E depois ele iria matá-lo por ser uma pessoa tão horrível, né? Mas o pior, o Noah merecia isso. Acaba que vai ser uma noite do cinema lá na fraternidade, mas é um filme de terror. Então o Noah ele não tá muito no clima e tal. Ele recebe uma ligação e diz, ah meu Deus, ele está... Só que a ligação era da Amber e tal. Ela percebe que ele tá preocupado com o Sam e tal. E ele também estava bem desligado, né? Talvez você ache seu cérebro se você dormir um pouquinho, né? O Noah decide seguir o conselho da Amber, né? Só que aí quando ele fecha os olhos, ele sente asas raspando as pálpebras dele. Ele também sente como se estivesse sendo golpeado por penas duras. Ele abre o olho, né? E pensa, pera, não foi um sonho. Eu nem cheguei a dormir direito. Mas enfim, ele fecha os olhos de novo. Quando está prestes a dormir, ele escuta a porta abrindo. E aí ele abre, né, os olhos, só que a porta está fechada. E nesse desespero ele acabou batendo na abajur, né, na luminária, quebrou a lâmpada. E ele decide, pronto, eu tenho que pegar uma arma. Ele pega um taco de softball, né? Ele vai até a porta, abre, mas o corredor está vazio. Então ele vai, tranca a porta, barra ela com uma cadeira. Ele troca, né, a luz da luminária, varre o chão e tal. E ele pega o laptop dele para meio que trabalhar num roteiro e tal, para se distrair. Só que pelo canto do olho ele nota uma sombra, né? Então ele decide pegar uma lanterna para manter com ele na cama. Só que ele tá muito sonolento, então ele decide pensar em coisas boas. Ele pensa na Amber, né? Ele gosta dela. Só que no momento que ele fecha os olhos, a janela dele abre. E aí, né, ele acorda mó desesperado, a lanterna sai voando da mão dele. Só que não aconteceu nada, a janela tá fechada. Ele olha o relógio, são uns 25. E ele tenta lembrar sobre algumas aulas de psicologia que ele teve, né? Pois aconselharam ele, porque alguns diretores e roteiristas também estudavam isso. E poderia ser bom. Ele vai meio que fazendo uma linha de pensamento, mas quando ele está chegando a algum ponto, ele se sente cansado demais. Ele resolve deitar para dormir de novo, só que ele escuta um guincho estridente. E ele tenta se mexer, só que ele não consegue.
Ele sente alguma coisa sentando em cima dele com força, como se estivesse esmagando. Basicamente o Noel tá acordado, mas a mente dele em si não. Ele tá passando por uma paralisia do sono. E aí, né, quando ele consegue se mexer, ele acorda e ele balança o taco de softball, pois tinha alguma coisa no quarto. Mas no momento que ele virou o taco, a coisa sumiu. Foi muito rápido. Muito rápido, aí ele podia pensar, ah não, beleza, é coisa da minha cabeça, mas não. Tinha alguma coisa ali. E outra lâmpada, né, quebrou. Aí o Noel percebeu que o Sam tinha razão, não era preciso sangue para se ter um filme de horror, né? Pois o fator pavor já era o bastante. E tipo, ele olha o relógio e já é quase 1 da manhã. Ele decide dar uma corrida, né? Pois ele não consegue ficar no quarto, mas ele pensa, poxa, e se esse Blackbird voar? Não, melhor eu voltar pra cama, não quero arriscar ser sequestrado, sair voando, enfim, né? E aí ele passa quase 2 horas lá se distraindo, fazendo flexão, se exercitando, fazendo tarefa, estudando. Ele decide assistir um filme no computador até que ele tá quase caindo no sono, né? Só que ele passa pela paralisia de novo e ele sente como se o Blackbird estivesse brincando com a presa dele. Então ele acorda, né? De novo, ele consegue sair da paralisia do sono, se veste todo e começa a correr pelo campus. E aí, né, uma hora ele olha pra trás, acaba caindo, torce o tornozelo. E ele diz, tá bom, já chega. Sam, eu sinto muito. Sam, eu sinto muito. Sam, eu sinto muito. Ele grita, né? Aí ele vai, fecha o olho, mas a imagem do Blackbird ainda vem na mente dele. Então não funcionou, né? Ele tenta gritar mais uma vez, só que quem aparece é um guarda do campus. Pergunta, né, se ele tá chapado ou bêbado. Ele, não tô não. Ele basicamente fala, olha, tem um amigo meu que ficou chateado e tal, tava tentando tirar alguma coisa de fora. Ele, olha, eu entendo. Você tá chateado, que ele tá chateado, então você meio que tá gritando pra desestressar, né? Tudo bem. Mas tenta não gritar, tá bom? Talvez, às vezes correr alivia. E aí ele continua correndo, né, de boas pelo campus e começa a amanhecer. E ele escuta alguns passos se aproximando, ele já fica assustado, mas é só a Amber. E aí ela diz, ei, você quer correr comigo? Eu nunca te vi correndo. Você é outro clone do Noah? Ele é, sou sim. Eles ficam correndo mais um pouco e tal, ele dá uma relaxada, eles se param na porta da cafeteria, né? Ela nota o rosto dele, que ele tá mó mal. E ele acaba admitindo que ele não conseguiu dormir e tal. Nesse momento ele olha pra Amber e percebe que algumas coisas nela o lembram da Christine. E aí ele nem pensa direito, ele pergunta pra ela, olha, o que você faria pra consertar algum erro que você fez no passado há muito tempo e acabou fazendo de novo? Você não pode se desculpar com a pessoa, por mais arrependido que você esteja e queira fazer as fases. Ela, peraí, é a culpa que tá te mantendo acordado? Ele diz que sim, ela, olha, isso é bom. Muitos caras são tão estúpidos pra perceberem quando deveriam se sentir culpados, né? E eu admito, eu posso ter pensado que você era um deles. Ele, então por que tu me chamou pra sair? Ela, olha, eu posso ter pensado que eu estava errada, né? Enfim, a culpa é como uma erva daninha, você tem que arrancá-la pela raiz. E aí o Noel deduz, se eu me desculpar com a primeira pessoa, talvez eu me sinta melhor. Ela, tá, mas como isso ajudaria a segunda pessoa? Ele, é tipo um yin yang, se eu me desculpar com a primeira, meio que as coisas, a balança vai se equilibrar, né? Então, ele precisava achar a Christine de alguma forma. A Amber se despede dele, pois ela encontrou com a amiga dela e tal. E aí, beleza. Ele resolve matar todas as aulas do dia. Ele procura nas redes sociais, mas não encontra nada da Christine. E ele decide, não, eu devo estar exagerando, isso tudo deve ser besteira, eu vou esquecer tudo, eu vou dormir. Só que aí quando ele dorme, não funciona. Piora, a paralisia do sono dele fica bem pior. Ele sente como se ele estivesse sendo puxado para outro reino pelo Blackbird. Ele sente que ele não está conseguindo respirar direito, ele escuta gritos, batidas e tal, quando do nada ele é trazido de volta, quando sente alguém pegando ele pelos braços, né? Foi o Ian. Ele apareceu e basicamente ele arrombou a porta do quarto do Noel, né? Porque ele pensou que ele estava morrendo, ele nunca ouviu alguém gritando assim. Era como se ninguém fazia um barulho assim, como se o Noel quisesse gritar, mas alguém tivesse cobrindo a boca dele, né? Ele também escutou uns baques, umas pancadas, e aí ele derrubou a porta do Noel pra ver o que estava acontecendo, né? E acordou ele.
O Noel vai, agradece e tal. O Ian diz, ó, cara, foi mal que eu derrubei tua porta e tal, mas relaxa, eu conserto. Ele, não precisa. Ele, não, eu gosto de consertar coisas, tá bom? E aí, beleza. O Noel vira pro Ian e diz, olha, cara, se você quiser achar alguém do seu passado, mas essa pessoa não tem redes sociais, o que é que você faria? Ele, você conhece os pais da pessoa? E aí, né, ele lembra que o pai da Christine tem uma lanchonete chamada Wilbur Eats. E aí, né, ele agradece o Ian, que vai embora e tal, e o Noel decide ir até a lanchonete. Lá ele encontra com uma funcionária chamada Louise, fala que quer falar, né, com o Sr. Wilbur e tal. Ela, tá bom, Earl, vem cá, tem um moleque te procurando. Nesse momento, ele nota que o Sr. Wilbur é bem diferente da filha, mas ainda assim, eles são parecidos em alguns aspectos do rosto, né? Então, meio que ele sente as nuvens de tempestade vindo a caminho e tal, ele olha pra trás meio preocupado, mas ele conta a verdade para o Sr. Wilbur, né? Olha, eu tô procurando tua filha, eu fui um valentão com ela no colégio e tal, mas eu tô arrependido, eu quero pedir desculpas, tá? Eu quero que ela saiba disso, tá legal? Ele, peraí, foi você o moleque que jogou rebarbas nela? E aí o Noel fala que sim, e ele olha para o Earl, né, esperando um olhar de fúria, mas na verdade encontra um olhar de compaixão. E o Sr. Wilbur, né, diz, tá bom, eu vou te falar onde ela tá. Então, corta a cena, né, o Noel tá dirigindo o carro velho dele subindo uma montanha, porque é onde fica o campus da Christine, né, e ela tá fazendo uma faculdade de música e artes. O carro do Noel é bem velho e ele deixa na casa do avô para não passar vergonha na faculdade, mas enfim. Às vezes ele se assusta porque tá vendo algumas asas batendo nas nuvens e uma forma escura de penas atrás do veículo, né? Mas ele acelera o carro, ele finalmente chega, né? Depois de 50 minutos, quase uma hora. Ele chega no dormitório lá da faculdade e ele começa a sentir uma dor de cabeça, uma tontura. Ele passa por algumas garotas, né? A visão dele começa a ficar embaçada. E, tipo, já era pouco depois das 5 da tarde. Então, nessa hora, segundo o Sr. Wilbur, a Christine estaria comendo no quarto antes da aula, né? E aí, beleza. O Noel bate na porta, a voz da Christine diz, ei, pode entrar. Ele vai, né? Ela pergunta se ele tá procurando pela Claire. Ele não fala nada, só meio que balança a cabeça. E, poxa, a Christine tá bem diferente. Tipo, ela parece a mesma, só que ela não tá mais gordinha, ela tá magra e tá falando com um ar mais confiante na voz. E aí ele fica meio assim, né, sem falar nada. Ela, desculpa se eu tô sendo meio rude, mas você fala? Ele, você não lembra de mim? Ela, eu deveria? Ele, bom, eu me lembraria se fosse você, né? Eu era o cara que ficava te provocando no fundamental. Qual deles? Tinha um bocado. E ele, olha, eu sou o cara do SM e das rebarbas. Ela, desculpa, eu não lembro o seu nome, mas eu acho que eu sei quem você é. E ele diz, né, que o nome dele é Noel Markham e tal. Nesse momento, a Christine levanta, vai até o Noel e dá um abraço nele. Ele fica chocado, né, tipo, os olhos dele estão lacrimejando, mas ele vai e abraça ela de volta. E aí, quando ela se afasta, ela diz que não foi um abraço de eu te perdoo, foi um abraço de obrigado, de um abraço de agradecimento. E ele tá meio confuso, né? Ela chama ele pra sentar numa cadeira e diz, olha, eu não vou falar isso pra te inocentar pelo que você fez, mas você me parece arrependido. Aí ele, sim, eu tô. Ela, tá bom. Eu vou te contar isso só porque eu aprendi algo com a situação e eu acho que você possa passar isso adiante. A minha mãe me fazia me sentir um lixo comigo mesma, vivia me cobrando, vivia no meu pé, e vocês me provocando também não ajudavam. Na verdade, eu mal me lembro de você, mas eu me lembro muito bem de como eu me sentia mal. Até que uma vez eu comecei a sentir raiva e tal, junto, mas... perdão, não existe tal, mas enfim. A Christine, ela parou de se sentir mal e com raiva e resolveu se tratar bem. Ela gostava de dançar, então ela dançava sozinha no quarto. Depois ela começou a dançar no estúdio e percebeu que era isso que ela gostava. Basicamente, toda aquela situação forçou a Christine a dar um passo e criar um amor próprio, não importando com o que os outros achassem, pois ela conhecia o valor dela. Ela até fala que virou bolsista nessa faculdade, né? Mas é uma prova que às vezes algo ruim leva a algo bom. E ela perdoa o Noel. Agora ele pode seguir em frente, ela está bem. E aí, né, o Noel vai, cumprimenta a Christine e tal, ele sai do quarto.
E ele não estava mais sentindo a presença do Blackbird. Na verdade, tudo foi embora. É como se ele tivesse soltado, né, uma mochila de tijolos. E aí, né, ele sai do dormitório, vai até o carro, recebe uma ligação, fica mó feliz. E basicamente o Sam voltou. E basicamente o que aconteceu foi o seguinte: o Sam estava sendo burro, né? Ele estava andando de fone no trilho de trem e ele virou a tempo de ver, né? Só que como ele não é muito bom em saltar, quando ele pulou, alguma coisa no trem bateu no braço do Sam. Ele caiu no aterro ferroviário, quebrou a perna e tentou se arrastar, né, para cima, mas acabou deslizando até um bueiro e desmaiou. Ele deve ter ficado bem escondido, porque ele não ouviu ninguém chamando. E eles também não viram o Sam até quando os pais voltaram com a polícia para procurar ele hoje de manhã. E aí, né, o Noel diz: ah, cara, eu tô tão feliz em te ver. Ele vai, se desculpa com o Sam e tal, por todo aquele lance do bullying, por ter zoado e tal. E o Sam também se desculpa, pois ele não foi sincero, ele tinha um segredo também. Basicamente, ele sofria bullying, mas ele resolveu pagar na mesma moeda com o valentão que provocava ele. E aí, né, ele: uau, que idiota. Ele: você é o idiota, né? Ele: não, chega dessa coisa de clones. Ele: como assim clones? Ele: não, é uma piada interna entre mim e a Amber, você não vai entender e tal. Enfim, vamos comer alguma coisa? Pois eu não como nada desde manhã. Ele: por quê? Ele: olha, cara, é uma longa história, talvez eu te conte um dia. Ele: o Blackbird vai fazer você confessar. O coração do Noel ficou gaguejando, né, mas o Sam sorriu. E assim se encerra a história. Gente, que história sensacional. Eu dou uma nota 10 também. Out of Stock continua sendo minha história preferida, mas Blackbird virou a minha segunda preferida. Destronou o Fat. É isso, o vídeo ficou até longo, né? 26 minutos, mas essa história mereceu. E eu vejo vocês na próxima com mais um resumo de Fazbear Friends. Se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva, ative o sininho para perder nenhum vídeo novo. Fico Deus, coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.